E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um capítulo desse treinamento de microserviços, onde a gente está revisando toda a teoria que a gente já conversou, só que vendo como isso pode ser aplicado na prática. Então vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre não ter esse quinto fator aqui do 12 Factor Apps. Então vamos dar um pequeno passo para a gente chegar mais perto de atingir esse fator. A gente não vai ter um build automatizado com um processo de release que gera algum artefato e já coloca para rodar. A gente não vai ter isso, mas a gente vai dar o primeiro passo. Então vamos pensar no que a gente pode automatizar para melhorar nosso processo de build. Vamos ver aqui os nossos projetos. Eu vou pegar o projeto mais simples de todos, e eu vou falar sobre isso na parte de código, prometo, mas por enquanto só acredita em mim, ele é o mais simples de todos. Por quê? Ele não tem decisões complexas de arquitetura, ele é só 2 arquivinhos, ele é feito com programação procedural, tudo para simplificar ao máximo. Ou seja, esse é um projeto muito simples, beleza? E o que a gente pode fazer aqui para não tomar muito tempo e ser aplicável a qualquer linguagem, a qualquer processo que faça parte de um processo de build? A gente pode, por exemplo, talvez realizar testes. Para isso eu precisaria escrever os testes aqui e a gente tomaria um pouco mais de tempo. Mas sim, definitivamente testes é uma das tarefas mais importantes para a gente ter no processo de build. Eu poderia verificar com alguma ferramenta de análise estática, garantir que não tenha nenhum bug ou esse tipo de coisa. Definitivamente eu poderia fazer isso, só que isso envolveria muitas especificidades que eu precisaria configurar e explicar sobre o PHP. Só que a gente pode fazer um processo que é mais simples ainda, que também vai ser específico de cada linguagem, só que é bastante tranquilo, que é fazer uma espécie de verificação do estilo de código. Cada linguagem e cada comunidade tem seu estilo de código. Por exemplo, quando eu vou criar uma função ou definir um método utilizando Node, ou, no caso, até JavaScript, é padrão que eu abra as chaves na mesma linha da definição do método. Já quando eu faço isso em PHP, deixa eu abrir aqui alguma classe, quando eu faço a mesma coisa em PHP, é padrão que eu abra as chaves na linha seguinte. Então, existem padrões que cada comunidade segue. Isso é comum, é corriqueiro. Então, o que eu vou fazer é adicionar alguma rotina, de alguma forma, que faça a verificação se esse meu projeto aqui está seguindo esse padrão. E aí, você que conhece a sua linguagem de programação vai pensar em algo parecido com isso. Ah, Vinícius, eu não me importo com estilo de código, a minha comunidade não se importa com isso. Eu acho difícil ter alguma comunidade de software que não se importa com o estilo de codificação, porque isso ajuda a gente a ter uma familiaridade, essa é a palavra, ter uma familiaridade melhor com o código, mas supondo que você não tenha isso na comunidade de software que você trabalha, com a linguagem que você trabalha, você pode colocar um lint, que simplesmente verifica se não tem erros de sintaxe. Isso também é um processo bem simples. Então repara que aqui, só nesse bate-papo, nessa troca de ideias, a gente já pensou em 4 ou 5 etapas de um processo de build. Então a gente pode verificar se não tem erro de sintaxe. Depois verifica se está dentro do estilo de código necessário para a sua linguagem, para a comunidade da sua linguagem. Depois faz uma análise de software, uma análise de código estática, para garantir que não tem bugs sem precisar rodar a aplicação. Depois roda os testes, por exemplo, e aqui a gente pode separar em testes de unidade, testes de integração. Então, um pipeline de build pode ter todas essas tarefas. E cabe a você, como conhecedor do seu projeto, saber quais vão ser as etapas. Então eu decidi aqui. No meu build desse projeto aqui, eu vou ter somente uma etapa. Tendo o projeto, eu só vou verificar se o estilo de código está dentro do esperado. Vinícius, por que uma etapa de build tão simples? Só para a gente ter um foco aqui e não ficar configurando várias etapas, porque a partir do momento que a gente configura uma, configurar outra é bastante simples, independente da linguagem, o processo é o mesmo. Mas beleza, falando nisso, de configurar etapa de build, etc., quais serão as opções que a gente tem para automatizar isso? Porque, claro, eu poderia criar um scriptzinho aqui e rodar toda vez que eu utilizo alguma ferramenta e verifica se o estilo de código está ok. Mas eu quero automatizar isso. Então, quais ferramentas a gente tem no mercado para automatizar um processo de build como esse? Vamos conversar bem rapidinho sobre isso no próximo vídeo.